Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 8, tá certo? O capítulo 8 ele diz respeito a questões da geometria. Então, a gente vai ver entes geométricos. Para iniciar, a gente tem aqui os três entes geométricos primitivos, que são os primeiros praticamente para fazer qualquer coisa que a gente precisa conhecer. O primeiro deles é um ponto, certo? O ponto ele é uma coisa sem dimensão, então a gente não consegue calcular algum tamanho para ele, certo? Então, ele é apenas uma representação de algo, mas ele não tem exatamente volume, ele não tem distância, ele não tem nada. O ponto é apenas um ponto. A gente tem a reta, tá? Que seria um conjunto de pontos, então aqui existem infinitos pontos dentro dessa reta, e a gente tem um plano que ele é feito de infinitas retas, ok? Então, aqui teria infinitas retas, uma logo após a outra, fazendo assim o plano, tá certo? Então, são esses três que a gente geralmente utiliza para fazer as coisas. Aqui a gente poderia representar na vida real algumas coisas em relação a plano, ponto e reta. Por exemplo, ponto mesmo, a gente pode representar como se fosse pequenos grãozinhos de areia ou estrelas no céu, por exemplo, tá? Retas a gente já pode representar como fios ou linhas, certo? Mais uma pessoa entrou aqui, Apolo, bom dia. Continuando. Nós temos as retas, elas vão ser representadas por letras minúsculas, tá certo? Enquanto os pontos, como a gente viu aqui, ó, logo no início, elas são representadas por letras maiúsculas, certo? Então, pontos a gente usa letras maiúsculas, as retas a gente utiliza letras minúsculas, ok? E olha, a reta também a gente geralmente bota esses tracinhos nos cantos dela, para representar que é uma reta mesmo, tá? Então, é assim que a gente pode desenhar uma reta, passa um tracinho, eu posso até fazer aqui, ó. Passa um tracinho, bota uma setinha de um lado, bota uma setinha do outro, isso daí é uma reta, ok? Com retas, a gente também consegue fazer vários tipos de coisas, como artes ou várias coisas desse tipo, porque como as retas elas têm a característica de constituir todo o espaço, significa que com elas a gente consegue fazer qualquer coisa, assim como os pontos também. Agora a gente vai ver um pouco sobre o plano. O plano, em especial o plano cartesiano, ele é formado por duas retas principais. E esse plano ele é utilizado para muitas coisas, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é o mapa mundi e a gente tem aqui um plano, nesse caso aqui, ó, que você pode ver, ele é chamado de plano cartesiano, ok? E com isso a gente consegue várias medidas aqui, consegue nomear vários pontos. E com esses pontos a gente vai ter as coordenadas cartesianas. E o que seriam as coordenadas cartesianas? Basicamente, você pode ver que esse ponto D aqui, ó, ele está bem aqui. Você pode ver um tracinho aqui para baixo, certo? E aqui do lado. Então, se a gente for fazer um pontilhado, tanto desse lado quanto desse lado assim, a gente consegue dois pontos que vão estar na reta X e na reta Y aqui. Esse ponto aqui e esse aqui, eles vão dar as coordenadas cartesianas. Aí a gente conta quantos quadradinhos tem. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, esse ponto aqui em X vai ser 4. E aqui seria 1, 2, 3. Então, esse ponto em Y é 3. Daí, se eu tenho esses dois pontos agora em Y, o que é que eu vou fazer? Eu posso dizer que a coordenada cartesiana de D vai ser 4 e 3. É assim que funciona. Uma outra coisa, ó, primeiro você vai ver sempre a coordenada que está em relação a x e depois a coordenada que está em relação a y, para colocar nessa ordem aqui, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. A gente também tem, neste caso, para vocês repararem aí, a gente vai ter, em especial, os planos, ok?
E os planos, eles têm várias coisas, várias características, como vocês podem ver. Eles vão ser constituídos de alguns elementos, e a gente vai ver esses elementos. Primeira coisa, como a gente falou, tem elementos, certo? Quando a gente estiver trabalhando com elementos, a gente vai utilizar o pertence ou não pertence. Por exemplo, o ponto, ele é um elemento. Então, olha, o ponto P, como ele vai ser um elemento, a gente pode dizer que P ele vai pertencer à reta R, que a reta R ele é um conjunto. Como eu disse logo no início da aula, P é um ponto e R é um conjunto de pontos. Então, como P é um ponto, ele vai ser um elemento de R, tá certo? Então, olha, isso daqui serve para pontos. Quando a gente vai trabalhando com pontos, você pode dizer que um ponto pertence a uma reta, ou um ponto pertence a um plano, tá certo? Quando a gente tiver com a questão de contíguo, a gente vai estar trabalhando com conjuntos. Um conjunto que a gente viu aí foi o conjunto do plano. A gente pode dizer que R, a reta R, está contida no plano alfa. Porque como a gente viu, o plano ele é um conjunto cheio de retas. E como a reta já é um conjunto, então vai ficar contido, tá certo? Então a reta é contida num plano. Uma outra coisa também que a gente utiliza como posso dizer, por naturalidade, por facilidade, é a planta baixa. Aqui tem a característica da planta baixa, que basicamente é como se fosse um corte que a gente faz na casa pela parte de cima. E aí a gente consegue toda a visualização de cima. Isso, claro, né, de maneira imaginária. Então, isso também é uma forma da gente representar com o plano cartesiano, tá? Isso aí tem várias características com retas e pontos que a gente utiliza. Tá certo? Outra coisa também que tem muito a ver com o plano cartesiano é a malha quadriculada. Que a gente já viu, inclusive fez uma atividade com a malha quadriculada, que a gente pode representar cada quadradinho, entre aspas, como um ponto em específico, e quando a gente vai pintando esses pontos, a gente consegue até fazer desenhos de formas mais complexas. Então é a mesma coisa com como posso dizer, é a mesma coisa com o plano cartesiano, tá? A gente tem coisas mais simples que são os pontos, e quando a gente vai colocando coisas neles, a gente consegue coisas mais complexas. Mas nesse caso, seria de uma forma mais profissional e mais matemática, tá certo? Mas só relembrando mesmo esses conceitos para vocês. Agora a gente vai ver umas coisas mais teóricas mesmo do assunto. Esse assunto é meio grande, tá, pessoal? Essa aula vai ser um pouco extensa, mas é uma aula importante para vocês darem uma relembrada no que a gente já viu. Mas, assim, é um pouco extenso esse capítulo, porém, é muito fácil, tá? Então, desde que vocês lembrem das coisas, vocês vão conseguir, na hora da prova, dessa parte do assunto, se lidar muito bem com as coisas que tem, tá? Então, aqui a gente tem a relação de duas retas de um plano. Existem retas que são coplanares, e o que significa ela ser coplanar? Significa que ela vai estar no mesmo plano. O nome coplanar já está dizendo. Planar seria plano. Então, coplanar, mesmo plano. Se você reparar aqui, ó, esse é o plano alfa, certo? Ele está aqui. E essas retas, elas estão todas dentro do plano alfa. Então, eu posso dizer que RS e T são todas coplanares, tá certo? Aí a gente tem, dentro dessas retas coplanares, a gente tem as retas concorrentes, que são retas que elas se cruzam. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa reta e essa reta, elas estão no plano, e elas estão se cruzando exatamente aqui, ó, nesse ponto que é o ponto I, tá certo? Então, como vocês podem ver, elas têm um pontinho bem aqui, ó. Esse ponto a gente chamou de ponto I. Então, isso significa que elas são concorrentes, ok? Esses termos aqui é bom vocês sempre terem anotados. Já que na prova eu posso
cobrar uma questão sobre isso. Retas perpendiculares. O que seriam as retas perpendiculares? Elas vão se cruzar e quando elas se cruzar, a gente vai ter um ângulo de 90 graus. Isso daqui, quando a gente chegar na parte de ângulos, eu explico melhor o que seria um ângulo de 90 graus. Mas basicamente é um ângulo bem reto. Imagine como se fosse um ângulo da quina da mesa de vocês, certo? Se vocês têm uma mesa quadrada, vocês têm aquela quina da mesa, e aquela quina na mesa, ela tem um ângulo de 90 graus. A mesma coisa com o livro ou caderno. Se você for verificar as pontas do livro ou de um caderno, aquela ponta ali que faz entre as duas partes do caderno, certo? No caso, você pega um livro assim e você vê os dois lados, né? A parte de baixo e a parte meio que de cima. Seria largo, no caso, a base e a altura. Se você for verificar essas duas coisas aqui, que é a quina dele, ou seja, a ponta dele, isso daqui está fazendo um ângulo de 90 graus. É justamente representado por esse quadrado aqui, ó, com um pontinho no meio, tá? O pontinho fica mais ou menos assim no meio. Esse é o quadrado. Isso aqui significa que é 90 graus. Além disso... Ah, pera, voltou. Ah, ainda tem outra coisa. Existem as concorrentes oblíquas, tá? Porque essas daqui seriam as retas perpendiculares e existem as concorrentes oblíquas. Que significa o quê? Que, nesse caso, quando elas se cruzam, elas formam ângulos menores e maiores que 90 graus, tá? Então, ó, esses ângulos aqui, eles são maiores que 90 graus e esses daqui, eles são menores que 90 graus. Ou seja, retas concorrentes oblíquas são retas que não são perpendiculares. É basicamente isso, tá? Quando a gente não tem perpendicular, a gente chama de oblíqua, concorrente oblíqua. Além disso, dessas daí que se cruzam, a gente vai ter as retas paralelas, que são retas que não se cruzam, tá? Então, essas retas que não se cruzam são as retas paralelas. Então, elas não vão se tocar em nenhum ponto. Como você pode ver aqui, o R e o T, eles não se tocam em ponto algum, em momento nenhum, tá? A gente tem também retas coincidentes, que diferente das retas paralelas, elas tocam em todos os seus pontos. Então, todos os seus pontos acabam sendo o mesmo ponto. Então, olha, a reta R, nesse caso, é igual à reta S. Então, são duas retas que estão aqui, só que estão no mesmo lugar. É como se tivesse dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá certo? Retas reversas. Retas reversas, elas vão estar em planos diferentes. Você pode ver que essa reta M, ela está no plano alfa e essa reta N está no plano beta. Ou seja, são planos diferentes, ok? Eles estão em lugares diferentes. Agora a gente vai ver também o que é semi-reta e um segmento de reta. A semi-reta, basicamente... Eita, eu acabei parando aqui sem querer. Deixa eu colocar de novo. Pronto, deve estar aparecendo agora para vocês novamente. Bem, a semi-reta vai ser o seguinte. Eu vou clicar, por exemplo, em um ponto qualquer, certo? Desse ponto qualquer, eu posso pegar e simplesmente traçar daqui em diante o resto da reta, como a gente faz. Então, ó, vai ter um ponto e vai ter o resto da reta. Isso é chamado de segmento de reta. Por quê? Porque a gente tem um ponto inicial e ela fica infinito. Então, o segmento de reta ela tem começo, mas não tem fim. Uma reta normal, ela não tem nem começo nem fim, certo? Ela é infinita tanto para esse lado quanto para esse lado. Mas uma semi-reta, ela vai ter um início, que vai ser num ponto. O segmento de reta é basicamente agora. Imagine que dentro dessa reta que eu fiz aqui, ó, tem infinitos pontos. Se eu pegar dois pontos, certo? Eu peguei um ponto A aqui e peguei um ponto B. Nesses dois pontos, eu posso tentar tirar uma medida. E nesse caso, ó, pá, peguei essa parte aqui. Esse pedacinho que eu peguei, ele vai ser o segmento de reta que vai de A até B. É um segmento de reta que vai do ponto A até o ponto B. Geralmente a gente classifica isso como AB. Isso daqui é um segmento de reta, é um pedaço da reta, certo?
Agora a gente tem o seguinte, a gente tem segmentos colineares, são segmentos que estão em uma mesma reta, certo? Em uma mesma linha. Então, ó, a gente pega uma reta, tá? Deixa eu colocar aqui uma reta. E a gente pode ver que eles são colineares como? Você tem aqui A, B, só que na mesma reta você tem lá embaixo C e D. Porém, eles estão ó, na mesma reta, então eles são colineares, tá? Eles estão na mesma linha, estão na mesma reta. Segmentos consecutivos, eles têm um ponto em comum. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, um ponto que vai de, sei lá, letra D até a letra E. Porém, ao mesmo tempo, você pode ter outros segmentos assim, que vai da letra E até a letra F. Isso significa o quê? Que eles são consecutivos. Vem esse segmento e logo depois dele vem outro segmento que segue isso daqui. Então, esses daqui ó, são consecutivos, tá? E por último, a gente tem os adjacentes, que seriam as duas coisas anteriores. Imagine que a gente tem uma reta, aí a gente vai ter os segmentos, por exemplo, A vai até B, porém, como eles também são consecutivos, logo após isso tem um ponto C aqui, e esse pedaço aqui, ó, esse segmento aqui, que eu vou até pintar de outra cor, esse segmento aqui, ó, vai de A até B, e depois ele vai de B até C. Então, esses, assim, quando eles estão dessa forma aqui, eles são chamados de adjacentes, tá certo? E o que seria o plano cartesiano para abranger tudo isso? Como eu disse, já disse para vocês, a gente vai pegar duas retas, uma a gente chama de x, a outra a gente chama de y, e a partir da parte cartesiana ali dos pontos, a gente consegue ir formando as nossas figuras que a gente precisa colocar no plano. Aqui seria o plano cartesiano mais comum de ser utilizado, tá? Tem a primeira parte aqui que a gente separa ele por quadrantes. Aí tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. O primeiro quadrante é as coisas são tudo positivas. O segundo quadrante já tem aqui a parte x negativa. O terceiro quadrante é tudo negativo. E o quarto quadrante só a parte aqui do y que é negativa. A parte de x se mantém positiva. Então, essas são as características comuns do quadrante, tá? E as características comuns de um plano cartesiano no geral. Geralmente ele tem essa cara aí, então prestem bem atenção nele, especialmente na hora de fazer as atividades, como confeccioná-lo, tá? E o que seriam pares ordenados? Pares ordenados vão ser justamente esses pares que eu mostrei para vocês há um tempinho atrás, sobre esse tipo de descrição do plano cartesiano, tá? Então, esse par ordenado que a gente tem aqui, ó, 3, 4, significa o quê? Significa que o x naquela parte é 3 e o y naquela parte é 4. Isso é muito importante, especialmente para você que vai fazer algum entrega ou alguma coisa assim. Geralmente a gente sempre está trabalhando com as coordenadas x, y e também pela coordenada z. Mas aí é para outro assunto, tá? Mas isso aí é algo importante também para saber e também para calcular. Aqui, por exemplo, a gente tem ó, x igual a 2 e y igual a 1. Então, a gente com isso descobre os valores de x e de y. A gente também tem a representação gráfica do par ordenado, que no caso seria no plano cartesiano, certo? Que a gente vai chamar de coordenadas cartesianas. Que foi o que eu já mostrei para vocês, né? Imagina que a gente tem aqui, ó, o plano cartesiano, certo? Como ele tem infinitos pontos e a gente já está separando, o que a gente pode fazer? Por exemplo, se eu quero esse ponto aqui, que é o ponto E. Eu sei que aqui é 8 e aqui vai ser 9, tá? Aí o que é que a gente faz? A gente faz assim, ó, para chegar, faz assim para chegar. Então, o ponto E vai ter a coordenada cartesiana 8, que é essa daqui, ó, tá? Isso aqui é x, isso aqui é y, isso é bem importante. 8 vai ser o x que está aqui, então fica 8. E 9 vai ser o y que está aqui.
E com isso a gente consegue a nossa coordenada cartesiana sem precisar fazer mais nada além disso. Agora a gente vai para a parte de ângulos, ok? Os ângulos eles são confeccionados quando a gente tem duas semi-retas. Se você for verificar aqui, ó, isso daqui é uma semi-reta que está nesse canto. Isso aqui é outra semi-reta que também sai desse ponto aqui, ó. Então, quando a gente tem duas semi-retas que saem desse ponto, a gente consegue uma nova medição que vai ser chamada de ângulo. E esse ângulo ele vai ter valores que vai variar de 0 até 360, tá? Geralmente a notação para ângulo é o seguinte: a gente vai ter aqui, ó, geralmente para fazer uma semi-reta a gente precisa de outro ponto, ó. A gente tem um ponto A e aqui tem um ponto B. O que é que a gente faz para representar o ângulo? A gente vai chamar de A, O, que geralmente é o ponto que a gente bota no centro, tá? Esse aqui é a parte inicial das duas semi-retas, então a gente faz A, O, B. Ou B, O, A. Sempre assim, tá? A, O, B, B, O, A, quando a gente estiver calculando os ângulos. Então, aqui está a forma de representação, ó, A, O, B, ou B, O, A. E os elementos têm o ponto, que é o zero, ou O, e os lados da semi-reta, que no caso, os lados do ângulo são as semi-retas AO, ou perdão, OA e OB, tá certo? E no plano a gente tem dessa forma aqui, ó, que a gente também pode fazer. Agora a gente vai classificar os ângulos, porque assim, tem várias classificações, inclusive a gente viu um pouco sobre as retas perpendiculares que tinham um ângulo de 90 graus. Mas a característica principal dessas retas é que eles têm o ângulo de 90 graus é chamado por ângulo reto, ok? Então, olha, ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus, que seria aquele negocinho do livro, a quina da mesa e coisas desse tipo, tá? Que a gente já viu. Ele seria mais ou menos isso daqui, ó. Por exemplo, nesse próprio quadro virtual, se a gente fizer uma semi-reta nessa parte aqui, ó, certo? Saindo de um ponto, a gente vai conseguir isso daqui como um ângulo reto. Isso vai ter 90 graus. Então, ó, isso daqui é o ângulo reto, 90 graus. A gente aqui mostra que a gente pode fazer em casa, tem na régua de vocês e geralmente é representado por 90 sempre, ok? Tem um ângulo agudo que geralmente ele é menor do que 90 graus, então os valores vão ser sempre menores. Aqui é um exemplo como ele pode ser usado, por exemplo, na subida de uma escada, pode ser usado e é usado ângulo agudo e outras coisas assim. Uma vez que 90 graus a escada fica muito em cima, não vai dar para ficar o tempo todo subindo e descendo. A gente tem o ângulo obtuso, que vai ser aquele que é maior que 90 graus, tá? Então ele é um ângulo maior que 90 graus. Sempre assim. Tem os menores que 90 graus, tem os maiores que 90 graus e tem os que são 90 graus. Isso daí não muda nada, tá? Então, esse daqui vai ser o que vão ser maiores, no caso, mas ao mesmo tempo ele não é tão grande assim. Ele é menor que 180 graus. Porque de 180 graus a gente vai ter o que é chamado de ângulo raso. E seria raso porque ele é como se fosse um prato raso. Ele é bem, assim, bem aberto, tá? Agora a gente tem os polígonos. Os polígonos, eles são as formas geométricas que a gente vai utilizar as linhas ou os segmentos de reta que a gente consegue formar através deles, tá? E seria justamente utilizando o plano cartesiano e outras coisas que a gente consegue ver as informações dele de forma mais clara. Nesse caso aqui, ó, todos eles são polígonos, porém alguns têm linhas fechadas, tá vendo? E outros nem tanto, são linhas mais redondas, são curvas. Então a gente vai ter que verificar aí o que é que a gente quer para cada caso. Aqui, ó, mais alguns exemplos, só que nesses exemplos aqui tem um exemplo meio complicado, que seria esse daqui e esse daqui. Mas a gente já vai ver o porquê desse motivo. Quando a gente toma dois pontos distintos numa região, certo? Ou seja, dois pontos qualquer, e essa linha que a gente passa, esse segmento que está ali,
ele continua dentro do polígono, a gente chama isso de polígono convexo. O que acontece nesses dois casos aqui, ó, tanto nesse caso quanto nele? Vamos ver. Ele disse qualquer ponto, né? Se eu pegar um ponto aqui e eu pegar um ponto aqui e eu passar uma reta, o que é que vai acontecer? Basicamente, ele vai estar fora dessa figura, tá vendo? Então, isso daqui não pode ser convexo. Isso aqui é uma coisa não convexa. Da mesma forma que eu posso pegar um ponto aqui, tá vendo? Dentro dessa figura e passar a linha. Esse aqui é mais claro que fica por fora. Como isso aqui fica na parte de fora, isso também não vai ser convexo. Tá certo? Então, a gente vai ver os elementos do polígono. Primeira coisa que a gente tem são os vértices. Os vértices vão ser justamente os pontos que a gente tem em cada um desses polígonos que nos dá a junção dos segmentos de reta. Então, aqui ó, a gente tem o ponto A, B, C, D e E. Certo? A gente tem os lados, que vão ser justamente os segmentos de retas que estão sendo formados pelos pontos. Então, nesse caso aqui, ó, se você for ver, a gente tem o de A até B, é o segmento AB. De B até C, é o segmento BC. De C a D, vai ser o CD. De D a E, vai ser DE. E, por fim, a gente volta com EA para fechar esse elemento. Tá certo? A gente ainda vai ter os ângulos internos. E quais seriam os ângulos internos? Seriam os que estão dentro da figura. Então, a gente vai estar olhando para isso aqui. Tá vendo essa parte aqui amarela de dentro? Tem aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho. Esses daqui, eles vão estar todos eles, tá? Todos eles dentro dessa figura. E a gente tem também os ângulos externos, que são esses daqui, ó, que acontece quando? Imagine que eu peguei o segmento DC e estiquei ele um pouquinho a mais. Como eu estiquei um pouquinho a mais, dá para fazer um ângulo. Esse ângulo eu vou chamar de ângulo externo, tá? Então dá para esticar todos os segmentos de reta um pouquinho e colocar cada um deles para vocês verificarem a nota. Outra coisa que a gente viu também, ó, é a diagonal que faltou ver. E a diagonal é quando eu pego um vértice e outro vértice que eles estão opostos. Isso já na própria figura, tá? Quando a figura já está feita, construída, vista direitinho, a gente pode pegar as diagonais de cada figura. Cada figura, dependendo da quantidade de lados, eles vão ter diagonais maiores. Ou melhor, maior quantidade de diagonais. Aqui a gente tem algumas coisas. Ó. Quando polígonos possuem todos os lados iguais, chamamos eles de regulares. Então, se você for verificar aqui, ó, esse daqui é o hexágono, você tem, ó, todos os lados dele é igual a 10. Então, ele é classificado como regular. Esse daqui, ó, é um trapézio e os lados são diferentes. Esse daqui é classificado como não regular. A gente tem um quadrilátero, que também ó, tem 8, 8, 8 e 8, significa que é um quadrado, então a gente chama de quadrilátero regular. E por último, a gente tem esse polígono aqui, que seria um triângulo, que a gente só tem dois lados iguais, mas a parte de baixo é igual a 5, ou seja, não é regular. Outra coisa que isso aqui é só para mostrar mesmo, tá? E você também pode classificar a questão dos lados, dos lados do quadrilátero e dos ângulos, tá? Então, por exemplo, se tem 3 lados, a gente chama trilátero. Se tem 4, quadrilátero. Se for, por exemplo, aos ângulos, se tiver 3 é triângulo, se tiver 4 é quadrângulo. Eu não vou entrar em detalhes e falar todos, tá? Mas está aí na tela, qualquer coisa vocês pausam e dão uma olhada. Daí, outra coisa também, o polígono será convexo se todos os ângulos internos forem menor que 180. E caso seja maior, ele é côncavo. Então, você sabe, se você somar todos os ângulos e ele for menor que 180, ok, ele é convexo. Se não, ele vai ser côncavo. Agora a gente vai ver sobre os triângulos, rapidinho também. Os triângulos são, no caso, esses tipos de figuras que a gente viu que tem apenas 3 lados e 3 ângulos também. Então, nesse caso aqui, esse triângulo tem o lado AB, o lado BC e o lado CD, ou perdão, CA. Então, esses três, e a gente também tem os ângulos de cada um aqui, ó, que dá para ver na figura. Então, isso é classificado de triângulo, tá?
Os elementos do triângulo vão ser os vértices, que seria A, B, C. Tem os lados, que eu já falei agorinha. E vai ter os ângulos internos, que vai ser o A, o B e o C, tá? Ou, por exemplo, o BAC, o ACB e o CBA. Mas eu prefiro chamar Azinho, A com circunflexo, B com circunflexo, C com circunflexo, tá? Que é mais fácil de você escrever do que estar escrevendo esse outro. Quanto à classificação do triângulo, a gente tem... Aí a gente volta para aquela listinha. Por exemplo, a gente vai classificar ele em relação a lados e ângulos. Se ele tiver os três lados iguais, ele vai ser chamado de equilátero. Equi, em grego, significa igualdade, e látero significa lado. Então, equilátero seria uma igualdade de lados. Ok? Um triângulo isósceles já é outra coisa. Iso significa iguais. Agora, o resto eu não lembro exatamente. Mas eu acho que é romano, tá? Então, é uma coisa que também é igual. Mas, em vez de ser as três iguais, vai ser apenas duas. Então, dois dos lados, no caso, vão ser iguais e um vai ser diferente. Tá certo? E a gente tem o triângulo escaleno, que ele é o triângulo comum. Geralmente, a gente não precisa se preocupar com ele, que os três lados são diferentes. Aí a gente tem, quanto aos ângulos, a gente tem o triângulo acutângulo, que basicamente vai ser um triângulo que tem ângulos agudos, tá? Então, nenhum dos ângulos dá 90 graus. A gente tem o triângulo retângulo, que é um dos mais conhecidos pelas suas propriedades e aplicabilidades, que a gente vai ter um de 90 graus, certo? Quando um dos ângulos dentro desse triângulo for 90 graus. Apenas um, no caso. E a gente tem o ângulo obtuso, que é quando um dos ângulos ele é maior que 360 graus. Então, a gente sempre vai ter isso daí, essas três classificações novamente. E para lembrar, eu recomendo mais você verificar o livro, tá? Então, você verifica o livro e dê uma olhada para verificar mais alguma dúvida ou converse comigo, pergunte sobre uma coisa específica em relação a essa parte. As propriedades importantes é o seguinte, a gente tem a lei angular de Thales, que significa o quê? A soma de todos os ângulos internos é 180, sempre. Então, por exemplo, essa parte de dentro aqui, ó, BAC, sempre dá 180, sempre, tá? E se você pegar um ângulo qualquer, os ângulos que ficarem de fora, também a junção deles é 180. Então, a gente tem isso daí sempre dessa forma, tá? É uma propriedade importante. Quando for nos exercícios, eu vou estar relembrando a vocês sobre ela, porque ela é bem prática, mas ela tem uma coisa muito importante aí para aprender, tá? Agora a gente vai para os quadriláteros, que é o penúltimo assunto aqui. Eu acho que vai dar tempo, tem 7 minutos ainda, a gente está perto do final. A gente tem quadrilátero, eles vão ter agora 4 lados, tá? Então eram 3, agora é 4. Dentro desses quadriláteros, a gente tem alguns especiais também. A gente tem o trapézio, que o trapézio, você vai ver aqui, ó, esse AD e esse BC, que são os segmentos, tá vendo? Eles são paralelos. Significa que eles não vão se encostar se a gente passasse duas retas. E a gente tem dois lados não paralelos. A gente também vai ter o paralelogramo, que a gente pega aqui o A, o AD e o BC, eles vão ser paralelos. Se você pegar BA e CD, eles também são paralelos. Então, eles vão conseguir ser paralelos 2 a 2, tá? Sempre assim. Quanto aos trapézios, a gente tem uma forma de localizar algumas coisas. Por exemplo, essa base aqui, ó, MN, a gente vai chamar de base menor. A PO a gente chama de base maior. A altura é feita com a outra coisa que você tem que desenhar. Que, ó, no caso aqui, MQ é a altura. E MP e NO são paralelos. Como a gente já viu, o lado de cima e o lado de baixo, ou seja, as duas bases são paralelas. E tem as bases não paralelas, ou melhor, os lados não paralelos, que são esses daqui. A gente também tem o trapézio como trapézio retângulo, que significa que vai ter dois ângulos retos. Lembrando, ó, o triângulo retângulo era um ângulo reto. O trapézio retângulo são dois ângulos retos, tá?
Então, olha, mesmo assim ele continua sendo um trapézio. Por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, esse daqui, que é o MP, e esse NO, eles ainda não são paralelos. Então, eles não vão, no caso, poder utilizar alguma vantagem em relação a isso, tá? Daí, o que é que a gente vai ter? Trapézio isósceles, que seria que os lados, no caso, os lados não são paralelos com medidas iguais, eles são diferentes. Eles continuam, essa parte aqui continua paralela, mas essas medidas aqui, elas não são exatamente iguais. Ah, perdão, é o contrário, tá? Esse aqui é o isósceles, significa que os lados eles vão ser iguais. Então a gente vai ter a base, a altura e dois lados iguais. O que eu estava falando era do escaleno, esse daqui, ó. Esse aqui que é o escaleno, aí sim eles vão ter as medidas diferentes. Ele continua sendo paralelo, mas as medidas daqui, ó, de cada parte são diferentes, tá? Então fica com essa parte aí meio diferenciada, ok? Agora vamos continuar. A gente tem os paralelogramas, que basicamente vai ser quando a gente tiver as duas partes paralelas, como eu já disse. Então esse lado com esse lado são paralelos e esse lado com esse lado são paralelos também. Daí a gente tem as figuras que a gente mais conhece, que é o retângulo, que vai ter quatro ângulos retos, ou seja, de 90 graus. O retângulo vocês já conhecem. Vai ter o quadrado também e o losango. E o losango ele vai ter quatro lados congruentes, que é ó, 1, 2, 3, 4. Esses quatro lados deles é congruente. E o quadrado vai ser um retângulo e um losango. Ele vai ser as duas coisas, tá? Ou seja, todos os lados do quadrado são iguais e todos os ângulos do quadrado são 90. Ok? Ele junta essas duas propriedades aí. E por último, para finalizar a aula de hoje, a gente tem a circunferência e círculo. Que a circunferência e o círculo, eles vão ter algumas características, eles são muito úteis para a nossa vida, mas eles têm essas características aí que a gente pode ver. Primeira coisa, quando a gente está falando de um círculo ou da circunferência, a gente vai pegar um ponto no meio dela, que a gente vai chamar de centro, certo? Geralmente a gente representa pelo zero ou pelo U. E o que acontece? A gente vai ter a característica do raio, que é a distância do centro até a qualquer parte da circunferência. Então, se você pegar do centro até a parte da circunferência, aqui como a gente viu, ó, e fazer um segmento de reta, a gente descobre qual é o valor do raio, tá? Outra coisa também que a gente tem são as cordas. E o que seriam as cordas? São apenas segmentos de reta que a gente passa de um pedaço da circunferência para outra. Tipo essa daqui, ó. Essa corda aqui em vermelho, certo? Ela está sendo ligada de um pedaço da circunferência até outro pedaço da circunferência. Então, isso daqui eu vou chamar de cordas, tá? Porque ela não está passando aqui, ó. E diâmetro vai ser justamente o quê? Vai ser justamente quando ele é passado no centro da circunferência até o outro lado. É uma corda especial, é a corda que passa no centro da circunferência. Não só tem ela, tá? Tem várias, por exemplo. Isso aqui também é uma, essa daqui é outra. Então tem várias, mas a gente só precisa de uma para saber os valores, tá? Isso aqui seria o uso, né? Que a gente geralmente utiliza o compasso para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de atividade. E o círculo, no geral, a gente vai ter, no caso, a diferença entre o círculo e a circunferência é que o círculo, todos os pontos estão dentro do círculo, e a circunferência é só a parte da borda. É só essa parte aqui, ó, tá? O círculo ele é a mesma coisa praticamente da circunferência, só que ele é cheio aqui dentro. Significa que aqui dentro tem vários pontinhos e outras coisas, tá certo? Então é isso, pessoal. Foi um pouco corrido. A gente foi meio frenético. Mas esse vídeo vai estar lá no YouTube. Qualquer coisa vocês podem ir com calma, dando uma olhada caso tenha alguma dúvida, que apareça durante os exercícios também. A gente conseguiu finalizar esse capítulo, que seria o capítulo 8. E para a gente falta apenas o capítulo 9. Porque quando a gente terminar o capítulo 9, a gente já começa com os exercícios, já passo a lista para vocês e já marco a prova tudinho direitinho, tá certo? Então é isso, meu povo. Acabamos a aula por aqui. Até a próxima.